Que bênção, irmão, estar com vocês aqui. Vocês cantam lindo. Vocês têm que cantar mais. Amém? Não fique esperando o pessoal da banda, não. Canta ao Senhor. Vocês cantam lindo. Obrigado por estar aqui com vocês. Para a gente é uma alegria. Vou ter que correr um pouquinho mais com o meu tempo hoje. Queria trazer uma saudação muito especial da parte do pastor Kelvin Smith, que é o nosso pastor principal na igreja Steel Creek Church of Charlotte, na Carolina do Norte, Estados Unidos. E quando tivemos a oportunidade de vir para cá, atender esse convite, a palavra dele foi: Joel, vai abençoar e vai estar com a nossa igreja. E na verdade eu tenho sido abençoado nesses dias, tem sido um tempo muito especial, tenho me sentido como se essa fosse a minha casa, e eu creio que é minha casa, amém? Eu estou com o povo de Deus, então se a gente está com o povo de Deus, a gente está em casa, amém? E Renate e eu queremos agradecer muito ao pastor Gabriel, a Nádia, a maneira como eles nos têm tratado, têm cuidado de nós, tem nos ajudado. Muito obrigado pelo carinho, a recepção, pela igreja. A igreja de vocês é fantástica, irmãos. A igreja de vocês tem nos abençoado nesses dias aqui, amém? Quero agradecer também ao Wagner, a Patrícia, a recepção que temos recebido. Está reverberando muito aí? Se quiser pode tirar todo o retorno, eu não preciso de retorno não, tá bom? Pode tirar tudo aí. A maneira como o Gabriel, a Patrícia tem nos hospedado, de verdade estamos... Wagner, eu falei Gabi? Gabriel, Wagner, Patrícia, Nádia, Jonas, Marcelo, todo mundo aqui cuida da gente super bem, com tanto amor, e a gente está muito feliz por isso, pela maneira como vocês estão nos acolhendo. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de compartilhar um pouco, falar sobre a questão do... Vocês querem que eu troque de microfone? Quer que eu pegue um de fio? Não tem problema. Esse está melhor? Pronto. Rapaz, desliga esse trem aí. Não tem problema. Irmãos, eu sou do tempo que a gente pregava em praça pública. Sabe disso? A gente ia com os jovens da verdade pregar o evangelho e a gente levava um negócio que a gente chamava de contrabalde. Sabe o que é isso? Sabe o que é um contrabalde? Contrabalde era um cabo de vassoura com um cordão amarrado num balde, e ali tocava. E tinha um irmão que tocava o serrote. Tem aqui o cello, tocava serrote, e a gente pregava o evangelho. Hoje a gente tem um monte de tecnologia, não pode esquecer desse tempo. Os meninos devem estar falando do que esse cara está falando, né? Mas era a ferramenta, eram as coisas que o Senhor dava, e a gente compartilhava do evangelho com alegria, com emoção, com muita felicidade, amém? E hoje o Senhor nos tem dado mais até para trocar de microfone, né? Então, tranquilo, não tem problema. Eu não vou fazer todo o resumo que eu fiz pela manhã da conferência. Está lá, está gravado, está no YouTube da igreja, é verdade, pastor? Pode ir lá e você vai ver. Então, não vou falar tudo isso para a gente aproveitar do tempo. Mas a única coisa que eu vou dizer para vocês é que nesses dias a gente escutou, no primeiro dia, o pastor Gabriel dizer: não podemos procrastinar quanto à expansão do reino de Deus. Existe uma urgência. A Nádia nos fez recordar a importância de um coração temente e obediente a Deus. O pastor Jonatas nos ajudou e compartilhou conosco que nós não podemos parar de sonhar e preparar a próxima geração. E o pastor Anésio nos ensinou que tem que ser gente boa. Verdade? Ser um Barnabé da vida, um servidor. E hoje pela manhã a gente começou a compartilhar um pouco sobre esse tema, viver no alvo, e compartilhamos alguns princípios que nós como comunidade lá nos Estados Unidos estamos vivendo. E pastor Jonathan disse uma coisa que para mim foi muito importante: eu não posso pregar uma coisa em outra igreja que eu não prego na minha igreja. E é o que a gente está vivendo. Essa é a nossa realidade, é o nosso dia a dia.
E basicamente a gente trabalha com 4 fundamentos, que são um estilo de vida. Esses 4 fundamentos não são um método, não é um ensino teórico, é uma maneira de viver. E esses 4 fundamentos que você vai ver aí, pode passar, os 4 fundamentos são viver em amor e serviço. Vamos direto para viver em amor e serviço, que é o nosso primeiro fundamento. Viver em amor e serviço é slide 14, ok? Slide 14. Viver em amor e serviço a Cristo, tornando-se homens e mulheres da oração, da palavra e da adoração. Primeiro princípio, viver, pode passar. É isso, viver em amor e serviço a Cristo, tornar-se homens e mulheres de oração, da palavra e da adoração pessoal. A gente crê nisso. A gente crê que para a expansão do reino de Deus, a gente precisa viver esse primeiro fundamento. O segundo fundamento é colocar os nossos lares, solteiros, casamentos, filhos, finanças, em ordem bíblica, que é o nosso segundo fundamento. Eu acho que você pode ir, está no texto, pode ir lá onde está em azul, viver em amor e serviço no lar. Viver em amor e serviço no lar. Se você encontrar aí, tá bom, pode passar. Eu acho que está um pouquinho diferente aí, não tem problema. Eu vou falando, vocês vão guardando aí. Esse material vai ficar aqui, obrigado, isso. Então vou voltar, você volta só um para todo mundo ver. Viver em amor e serviço a Cristo, tornar-se homens e mulheres de oração, da palavra e da adoração pessoal. Segundo princípio, viver em amor e serviço no lar, colocar nossos lares, solteiros, casamentos, filhos e finanças em ordem bíblica. Ou seja, que a nossa casa, que o nosso lar esteja fundamentado na obra de Deus e na ordem bíblica do Evangelho. Nosso terceiro fundamento, vivendo em amor e serviço à igreja, amar a noiva de Cristo e manter-nos unidos em nosso propósito de ministrar aos pobres, aos perseguidos e aos necessitados. E o nosso quarto fundamento é viver em amor e serviço ao mundo, que é a parte missionária. Amar e buscar os perdidos, evangelizar e discipular e dar um testemunho claro, autêntico de Cristo e de sua salvação. Esses 4 fundamentos, a gente falou um pouco sobre eles esta manhã e a gente iniciou, fez um resumo e a gente vai entrar exatamente nesse primeiro princípio outra vez. Viver em amor e serviço a Cristo. Hoje pela manhã a gente falou da oração, ok? A gente falou da oração. Porque existem o que nós chamamos de 3 disciplinas espirituais. Se você encontrar esse slide, disciplinas espirituais: oração, palavra e adoração pessoal. Oração, palavra e adoração pessoal. O que significa isso? Antes de pensar em alcançar o mundo, as nações, antes de pensar em qualquer outra coisa, como está o meu relacionamento com Deus? Como está a minha maneira de viver com Deus? E a oração é a nossa conversa com Deus. A gente falou sobre isso em Mateus capítulo 6, quando fala de orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, está falando da tua relação pessoal com o Senhor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7, todos esses textos a gente já viu pela manhã, você pode revisar. Ele fala do quanto a gente pode fazer conhecido diante de Deus as nossas necessidades, o nosso clamor. Ele conhece. E essa paz, que talvez não vai mudar a situação, mas vai dar paz no nosso coração. Por exemplo, vocês viram uma situação hoje que a gente não consegue mudar, mas o Senhor pode dar paz no coração da gente. Amém? Eu não posso fazer nada. O Senhor sabe, eu vou descansar em Deus, porque o Senhor é muito mais importante que o problema que eu tenho aqui. Eu quero ter essa paz e descansar nele. Existem muitas situações, irmãos, que Deus não vai mudar a circunstância, mas vai mudar teu coração e vai te dar paz. Amém? Amém? Você crê nisso? Por isso que o Senhor fala em oração.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. A Renata estava falando que um pesquisador encontrou que uma pessoa pode pensar em 1 minuto 5.000 palavras. Fala, João, não é possível. Lembra aquele dia que você estava com a conta estourada? Que você não ia saber como que você ia fazer para ir lá e cobrir a conta? Quanta coisa passou na tua cabeça? Não é verdade? Um montão de coisa, o que eu vou fazer? Como que eu mudo isso? E agora? E está passando. Que a nossa mente e o nosso coração tenha paz em Deus. Amém? Agora eu quero ir para o nosso segundo ponto, que é a palavra. Amém? Então aqui agora a gente vai um pouquinho mais devagar. A palavra do Senhor. É interessante que, olha que Jesus, lá em Mateus capítulo 4, versículo 4 fala: Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus fala isso? Quando Jesus fala isso? No momento de ser tentado. Jesus não ficou lá, te repreendo. Proferiu a palavra. A gente aprendeu um tempo, muitas coisas que não tem nada a ver com o que a Bíblia fala. Algumas coisas que nos ensinaram de batalha espiritual, de declarar, de determinar. Quando você olha para Jesus, Ele falou a palavra. E essa palavra está onde? No Antigo Testamento. Jesus conhecia as Escrituras. Amém? Irmão, você quer ter vitória, você quer avançar, resistir ao ataque do inimigo, vai para Deus, vai para a palavra dEle. O que a gente acabou de cantar é o lugar aonde eu quero estar, em Sua presença. E quando eu abro a palavra, Deus fala comigo. Pastor, é que eu queria que Deus falasse igual Ele falava com os profetas, como Ele falava com os homens do Antigo Testamento em voz alta. Lê a Bíblia em voz alta, Deus vai falar com você. Amém? A palavra dEle. João capítulo 8, 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem aonde? Na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. O que caracteriza um discípulo de Jesus? Aquele que permanece na palavra, que está firmado na palavra. Eu posso ter camiseta, eu posso ter boné, mas o quanto eu estou firmado na palavra? E é interessante que o tempo aqui não dá, mas observe que ele está falando para os judeus que iam enfrentar muita oposição por crer em Jesus. Porque é como se estivessem indo atrás de uma seita. Eles criam em Jesus e Jesus disse: vocês permanecem nas minhas palavras. Mateus capítulo 7. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha construído sobre a rocha. De quem que ele está falando aqui? Ele está falando dele mesmo. Jesus é a nossa rocha, é o nosso lugar seguro, irmãos. Mas tem que ouvir a sua palavra. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, louco, que construiu sua casa sobre areia. E aí repete a mesma coisa: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande sua ruína, porque não estava firmado na palavra, na rocha que é Cristo.
Qual a tua relação pessoal com a palavra de Deus? É só no domingo? É só no grupo pequeno? Nas casas de paz? Qual a tua relação com a palavra? A oração, eu tô falando com Deus. Eu estou comunicando a Deus. Mas quando eu abro a palavra, é Deus falando comigo. Deus vai falar o que eu quero ou o que eu preciso? O que eu preciso. Vai falar às vezes o que eu não quero ouvir. Lembra do que a palavra ensina? Que o pai que ama, corrige. E nos corrige através da sua palavra, nós somos confrontados. Irmãos, a gente está perdendo algo que é fundamental na vida da igreja, que é ser guiada. E eu estou falando em geral, não estou falando dessa igreja, mas no geral, a gente está perdendo esse valor da palavra de Deus. Alguém disse que aonde vai o timão do púlpito, é para onde a igreja vai. Pouca palavra, pouca direção de Deus. Pouca profundidade em conhecer a Deus, vai a pique, vai ter uma ruína. Precisamos voltar à palavra de Deus. Pastor Joel, você crê em milagre? Creio. Amém? A gente ora por milagres, amém? Você crê que os dons estão ativos nos nossos dias? Creio, meu irmão. Mas eu creio que tudo isso é guiado pela palavra de Deus. Eu preciso ser guiado pela palavra de Deus. E não só no culto comunitário, na minha vida, no dia a dia, como que eu tomo decisões? Eu necessito ir para a palavra de Deus, porque a gente está falando de cultura do reino, a gente está falando de expandir a cultura do reino numa sociedade que rejeita todos os padrões e princípios de Deus. A gente vive numa sociedade que é contra Deus, contra a sua palavra. Isaías, capítulo 5, se eu não estiver enganado, fala que as pessoas chamam de bom o mal, de amargo, alguém confere, porque vai que eu falei uma bobagem aqui, vê se é isso mesmo, né? Que chama de doce o que é amargo, de amargo o doce. E é a sociedade que a gente está vivendo, irmãos. Essa sociedade que muda os valores. Quantos de vocês têm sido confrontados com isso no teu trabalho, na escola? Quantos de vocês estão enfrentando esse questionamento das pessoas quando você fala da tua fé ou da tua maneira de atuar? Quantos jovens estão sendo questionados porque decidem viver uma vida de santidade para Deus, porque a sociedade diz que não, você não precisa viver uma vida de santidade. O que tem de novo isso? Nada. Isaías 5? Ok, obrigado. 20 a 25. Então, o que acontece? A sociedade que a gente vive é dessa maneira. Existe uma inversão de valores, existe relativismo. E quando a gente tem relativismo, o que é relativismo? Que palavra é essa? É quando as pessoas estão dizendo, não, isso é sua maneira de pensar. Eu digo para você, olha, aqui está um copo, aqui está uma taça. E alguém vai dizer, não, não é uma taça, isso é um copo. Não, cara, é uma taça. Não, isso é sua perspectiva, para mim é um copo. Isso é relativismo, irmãos. O relativismo está dizendo o seguinte, quando Deus ensina na sua palavra que Ele formou homem e mulher, a sociedade está dizendo, não, tem 70 e tantos tipos de gênero. Quando a Bíblia diz que o casamento é entre um homem e uma mulher, a sociedade está dizendo, não, isso é a perspectiva de vocês. A gente crê que pode ser diferente. Mas a gente precisa voltar para a palavra, amém? Você precisa da palavra, nós precisamos da palavra de Deus. O terceiro aspecto das disciplinas espirituais é a adoração pessoal. E foi citado aqui no culto hoje, João capítulo 23, 4:23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, eu me ponho no lugar desses meninos. O trem não funciona.
Senhor, como é que eu te adoro? Eu estou inquieto aqui, não vai, eu não me ouço. Mas o Senhor está olhando o quê? A sua performance ou seu coração de adorador? É isso que a gente tem que aprender, irmãos. Senhor, não está funcionando nada, mas aqui está meu coração para o Senhor. Segunda-feira a gente vai atrás, vê o que aconteceu, mas aqui está meu coração. Por isso que eu não queria que eles ficassem lá atrás frustrados. E como foi bom ver eles cantando com alegria, encheu meu coração de gozo. Porque esse é o coração deles, a frustração não é pela performance, é porque, Senhor, a gente não conseguiu, mas agora a gente conseguiu com a igreja. Porque o verdadeiro adorador são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É a resposta, a nossa resposta a Deus. E o Senhor está olhando nosso coração. Amém? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Davi era perfeito? Você queria ter o Davi como genro? Davi, membro da tua igreja, irmão. Você queria ter Davi como membro da tua igreja? Rapaz, esse cara deu um trabalhão aqui. Mas aí Deus fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, quando pecava, ele dizia: Senhor, eu pequei por culpa desse, do outro. Senhor, eu pequei. Entre cair na mão dos ímpios, dos inimigos, eu prefiro cair na mão de Deus, que é misericordioso. Davi confessava seu pecado. Isso é adoração, irmãos. Enquanto eu calei o meu pecado, meus ossos se secaram, minha carne se enfermou, mas quando eu confessei o meu pecado, eu fui livre. Davi não vivia uma fantasia. E por isso que Deus diz, na sua palavra, que ele era um homem segundo o seu coração. Então, a nossa adoração é em espírito e em verdade. Olha o Salmo 95. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos ao rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos, declaramos a vitória do Senhor. E aqui não é só cantar, irmãos, é dizer: Senhor, estou tão agradecido pela tua bondade, pela tua fidelidade, porque eu levantei hoje de manhã. Irmãos, nós tínhamos um pastor na nossa igreja que hoje já está com o Senhor. Era um pastor que cuidava das crianças com portadoras de deficiência física. Esse irmão, desde os 14 anos, vivia numa cadeira de rodas. E quando nós tínhamos as reuniões de pastores, às vezes ele não chegava e mandava uma mensagem: olha, a pessoa que tinha que vir me tirar da cama não chegou, eu não posso ir para a reunião. Esse irmão nunca, creio que 7, 8 anos trabalhando juntamente com ele, nunca vi esse irmão murmurando, reclamando. Eu sei que ele tinha dias difíceis, como esse. Já parou para pensar que hoje você levantou e saiu da cama? Você não ficou esperando alguém chegar lá para tirar você da cama. Você não ficou esperando que alguém chegasse para te ajudar a se levantar. Você se levantou, você está aqui. E a gente precisa agradecer ao Senhor por isso. A gente precisa ser grato ao Senhor, amém, irmãos? Isso é adoração. Ah, Joel, mas só isso é adoração. Porque senão você não vai mudar a cultura da sociedade que está murmurando o tempo todo. Não é assim? Alguém aqui trabalha com atendimento ao público? Levanta a mão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Você pode fazer o que você quiser, sempre as pessoas vão reclamar. Você pode fazer o melhor e as pessoas vão dizer: não fez mais que obrigação. E quantas vezes a gente está tratando Deus assim? Que nos deu vida, que nos dá o fôlego de vida, que nos cuida, que nos ama.
Senhor, obrigado, Senhor. E se as pessoas começam a ver você vivendo dessa maneira, o reino das trevas vai ser impactado pelo reino da luz, porque você vai levar luz, e a luz pode ser pequena, nas trevas é impactante. Isso é adoração, irmãos. Adoração não é só música, não é só cantar, adoração é um estilo de vida, é a maneira de viver, agradecido ao Senhor. E o texto vai continuar, porque o Senhor é o Deus supremo, o grande rei acima de todos os deuses. Quantas vezes a gente se lembra disso? Que o Senhor é o Deus que está acima de todos os deuses. Não vou falar de política aqui do Brasil, não vou me meter nisso não. Vou falar lá do meu país, lá onde eu estou vivendo. Quanta gente colocando a sua confiança em homens. Se não ganhar esse, a nossa vida se acabou. E onde está o Rei dos Reis? O Senhor dos Senhores, o Deus eterno, todo-poderoso. Aí tem que estar a nossa confiança, irmãos. Pastor, mas e se vir perseguição? Glória a Deus, meu irmão, amém? Vou falar de novo para você dar um amém consciente. E se vir perseguição, meu irmão? A igreja que mais cresce, a igreja que está debaixo de perseguição. Sabe por quê? Porque eles já não podem confiar nos políticos, eles não podem confiar no governo, eles não podem confiar no dinheiro, eles só podem confiar no Senhor, o Deus supremo, o grande rei sobre todos os deuses. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Isso é adoração, irmãos. Isso é adoração. Você ser agradecido ao Senhor. Senhor, eu sei que o pau está quebrando no país, eu vou fazer o que eu posso, como vocês estão fazendo como comunidade, amém, irmãos? Vocês estão assistindo crianças, vocês estão assistindo família, vocês estão sendo sal da terra, glória a Deus por isso, o sal fora do saleiro, mas a confiança de vocês está no Senhor. O texto continua. Quando a gente vai lá para Hebreus capítulo 13, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, quando? Sempre, sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, é através do Senhor a nossa adoração, exaltando o seu nome. Não se esqueçam da prática, olha a adoração, da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. O que vocês estão fazendo, irmãos? O pastor Gabriel estava compartilhando os projetos sociais, o cuidado com os da casa. Isso é adoração a Deus, amém? Você precisa ser parte disso. Pastor, eu nem sei direito o que é esses negócios aí que a igreja faz. Começa a se informar, meu irmão. Eu vejo que o pastor fala que vem umas crianças aí na igreja, eu não sei o que elas vêm fazer aí não. Vai se informar. Eu sei que tem um negócio aí de orquestra, não sei não. Se informa, isso é parte da adoração. Isso é parte da vida da igreja, amém? Assim como a gente tem que cantar junto durante a adoração, a gente precisa servir junto, que isso também é adoração. Porque aí de verdade, a gente mostra uma contracultura, que não é a cultura, como a gente falava hoje de manhã, da arquibancada. Eu só estou vendo, mas eu não desço lá, eu não participo. Você pode participar. Então, a minha adoração pessoal, o que agrada o Senhor. E se a gente tivesse que resumir esse ponto, a gente poderia resumir dessa maneira, esses 3 fundamentos, para colocar em prática as disciplinas espirituais, oração, da palavra de Deus e da adoração pessoal, precisamos primeiro encontrar um lugar secreto para passar um tempo a sós com o Senhor. O pastor Anésio falou um pouco sobre isso, essa loucura que a gente vive nesse mundo. Olha esse gráfico que interessante. Às vezes a gente tem uma fé segmentada. Por exemplo, você tem
na sua vida um espaço para esporte, para família, vida social, família, finanças, política e fé. Isso é o que a gente chama de uma fé segmentada. Tem um espaço para a fé. E esse espaço para a fé, esse espaço para a minha relação pessoal com o Senhor, ele é igual aos demais. Mas olha esse outro gráfico, como deveria ser. Nós somos seres espirituais, amém? Vivendo nesse tempo, com o corpo. Não, Joel, eu tenho um corpo. Claro que você tem, mas você nasceu de novo, amém? E você já não é movido mais como se move o mundo, porque você está num reino que é um reino inabalável, você está num reino que é um reino que transforma, você está num reino que é o reino da luz, você foi livre do reino das trevas, do império das trevas, e foi transportado para o reino do Filho do amor eterno de Cristo Jesus. Ou seja, a minha fé é que vai filtrar como eu atuo no esporte, na política, nas finanças. É uma fé integrada à nossa vida. Existe um catecismo de Wittenberg, ok? Eu sei que aqueles que vêm da igreja católica, que catecismo, a gente perdeu essa palavra, mas essa palavra significa instrução, irmãos, amém? A gente perdeu algumas palavras. Por exemplo, se eu perguntar aqui, quantos de vocês são católicos? Eu sou. Quantos de vocês são apostólicos? Eu sou. Mas não sou romano. O que significa católico? Universal. O que significa apóstolo? Aqueles que seguem o ensino, a doutrina dos apóstolos. A igreja romana tomou isso para eles. A igreja do Senhor é universal, irmão, e não tem nada a ver com a outra que você está pensando, amém? A igreja do Senhor é a igreja invisível, universal, que está em toda parte, amém? Os irmãos que estão agora lá na faixa de Gaza, no meio do conflito, tem irmãos nossos lá, de um lado e outro, tem crente lá. Irmãos que estão agora no Afeganistão, tem irmãos lá, tem irmãos na África, tem irmãos na outra comunidade, aqui, pertinho daqui. Toda parte, irmãos, é a igreja universal do Senhor. Então eu sou católico, apostólico, mas não estou debaixo do governo de Roma, estamos debaixo do governo de Cristo Jesus. Então, uma vida centrada, ela sempre vai ter como crivo, como filtro, a nossa fé e o que nós cremos. Então, esse chamado catecismo de Wittenberg, ele escrevia alguns princípios para ensinar crianças. Por exemplo, agora a Nádia falou, não é a igreja do futuro, é a igreja de hoje. E eles entendiam nesse tempo que as crianças podiam aprender com perguntas e respostas. E a primeira pergunta era essa: qual é o fim supremo e principal do homem? Qual é o fim supremo e principal do homem, do ser humano? Resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. As crianças aprendiam isso, irmãos. Um catecismo, perguntas e respostas. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus. Isso não é adoração, irmãos? É adoração. Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo que você faz, seus negócios, sua família, sua escola, seu trabalho, o esporte é para a glória de Deus? O pastor Gabriel estava emocionado hoje, irmãos. A gente foi em Budas Artes e a gente passou para comprar uma coisinha lá, e quando a gente estava saindo, o Gabriel disse que o homem virou para ele e falou assim:
Vocês são gente boa. Gabriel estava emocionado hoje no carro. Cara, ele falou isso. Vocês são gente boa. A maneira como Gabriel se relacionou e conversou com o camarada ali que estava vendendo os artesanatos dele. Vocês são gente boa. E o Gabriel falou, ele nem estava no culto ontem. Irmãos, tudo que eu faço, que Deus seja glorificado, amém? Eu vou passar os textos que não vai dar tempo. O outro, continuando sobre a adoração, quando eu falo a resposta, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Salmo 73. Quem já leu o Salmo 73 aqui uma vez na vida? Ok. Eu amo esse salmo. Porque esse salmo parece muito Joel. Ô Senhor, eu fazendo tudo direitinho, esse cara faz tudo errado, e o cara está prosperando, Senhor, olha a igreja dele, olha o ministério dele, e eu aqui, Senhor, fazendo tudo direitinho, o cara é um picareta. E tem uma parte desse salmo que ele fala assim, eu comecei a ter inveja dos ímpios, porque eles estavam prosperando, até que o Senhor me levou e me mostrou o final deles. Mas o versículo que eu quero chamar a sua atenção, depois você lê em casa, fantástico esse salmo. Tu me guias com o teu conselho, e depois de receberes na glória, quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer mais na terra além de ti? Tremenda declaração. Versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, é a fortaleza do meu coração, e a minha herança, quando? Para sempre. Joel, que eu fui traído por um amigo muito chegado, a minha confiança, a herança está no Senhor para sempre. Porque confia no Senhor, meu irmão, adore o Senhor. Eu não tenho tempo de ler João capítulo 17, depois você lê, e adoração, quando a gente fala de adoração, a gente lembra que a palavra de Deus, essa palavra, esse conceito de adoração, se acha nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, e a única regra para nos orientar na maneira de glorificar e de nos alegrarmos nele. Que regra? Regra que Deus nos deu para nos orientar na maneira de glorificar e nos alegrarmos nele. Lucas 24, 27. Quando eu quero entender como glorificar a Deus, olha que Jesus falou, começando por Moisés. Só um detalhe, você sabe que texto é esse, o contexto? Ele encontra dois camaradas que estavam lá no caminho de Emaús. Os caras estavam frustrados, falou, esse texto acho que foi lido ontem, né? Foi lido ontem. Os caras estavam frustrados, falaram assim, olha, você é o único que não sabe, Jesus já morreu, ele disse que ia ressuscitar, não aconteceu nada, e Jesus estava com eles, na frente deles. E ele começa a ler, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Adoração passa por conhecer a Deus, irmãos. E a única maneira de conhecer a Deus é através das Escrituras. E eu queria... O nosso tempo não alcança mais para a gente continuar, eu vou deixar essa tarefa em glória para o pastor Gabriel. Vocês cobrem dele. Pastor, termina a pregação daquele pastor lá que ficou pela metade. Você termina para a gente? Tá bom? Pastor Gabriel, estou falando isso porque a gente conversou, ele falou que quer continuar trabalhando isso com vocês, amém? Então ele vai me ajudar, e vai pregar o resto, ele vai pregar melhor que eu. Mas eu quero honrar o tempo de vocês, não quero ser infiel ao tempo. Mas queria terminar lendo com vocês João capítulo 15, versículo 10. Isso é Jesus, outra vez. Tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria seja
completa. O quão importante é a gente confiar no Senhor. E por que Jesus está falando isso? Olha o versículo anterior, versículo 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos e permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. E aí ele vai completar: tenho dito essas coisas para que tenham a minha alegria e essa alegria em vocês. A minha alegria seja completa. Irmãos, a gente só aprende a adorar o Senhor quando a gente vai profundamente nas Escrituras e tem uma vida de oração. Para transformar o reino, para o reino ser mudado, a única maneira é a gente voltar exatamente no que a gente cantou agora mesmo. Ir à presença do Senhor, se derramar diante dEle, buscar a sua presença. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Ainda que eu não esteja ouvindo absolutamente nada, que nada esteja mudando, as circunstâncias continuam iguais, mas eu quero permanecer aí, prostrado, te adorando, ouvindo a sua voz, te conhecendo mais. E não tem outra maneira de conhecer o Senhor, senão através da sua palavra. Se eu pudesse deixar uma coisa para vocês, de tudo que a gente tem pensado, tem conversado, tem visto esses dias: sai da tua zona de conforto, vai para a presença do Senhor, às vezes com lágrimas, às vezes com dúvidas. Você pode ir para a presença de Deus com dúvida, amém? Você pode ir para a sua palavra e dizer: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, eu estou confuso, fala comigo, Senhor, revela o teu propósito, o teu querer para a minha vida. Mas Joel, eu pensei que a gente ia terminar aqui sendo desafiado a sair, a mudar esse bairro, mudar essa cidade, mudar o mundo. Se a tua relação pessoal com o Senhor não estiver saudável, meu querido, você não vai conseguir levar o reino de Deus a lugar nenhum. Mas se a tua relação com Deus é saudável, se a tua relação com o Senhor é uma relação de falar com Ele, ouvir a sua voz e ser agradecido, sabe o que vai acontecer? Naturalmente, de maneira orgânica, o reino de Deus vai sendo expandido. Sabe por quê? Porque você começa a ter paz em Deus, mesmo em meio aos problemas. Essa paz começa a transbordar e vai alcançar a tua família. Se você é uma mãe impaciente, o fruto do Espírito vai começar a ser produzido através da tua vida. E teus filhos vão dizer: o que está acontecendo com a mãe? Está diferente. Se você é um pai que está tão preocupado em prover o material para a tua casa e não tem sido um pai que provê emocionalmente, espiritualmente para a tua casa, que não tem tempo para escutar seus filhos, quando você vai ouvindo do Senhor, falando com o Senhor, e o Senhor vai falando com você, o reino de Deus começa a alcançar o coração dos teus filhos, e os teus filhos falam: pai, está diferente, pai, está mais calmo, pai, para ouvir a gente. O que está acontecendo com ele? É o reino de Deus. Se você é filho, você vai ver a importância de honrar teu pai e tua mãe, porque o fruto do Espírito está sendo manifestado. E seus pais, talvez que não são cristãos, vão começar a olhar e dizer: o que está acontecendo com esse menino, com essa menina? Está diferente, porque o reino de Deus está sendo expandido. Sabe o que vai acontecer? Isso vai vir para a igreja.
Talvez você que viveu muito tempo na sombra, na arquibancada, diz: não, eu preciso ser parte do que Deus está fazendo aqui. E o reino de Deus vai expandindo. E o reino de Deus vai expandindo. Isso vai chegar no teu trabalho, na escola. Você não precisa falar, você vai viver. E quando você falar, sabe o que vai sair da tua boca? Palavra de Deus. E o reino de Deus está sendo expandido. Por que vai sair palavra de Deus? Porque você está se enchendo de Deus, da sua palavra. Você está tendo vida de oração, você tem intimidade com o Senhor. E quando você abre a sua boca, o que te motiva a falar são das coisas de Deus. E talvez em um primeiro momento as pessoas vão achar você um pouquinho louco, mas quando eles tiverem um problema, eles vão te buscar, porque você tem palavras de vida eterna. Porque as palavras não são suas, são as palavras do Senhor. Irmãos, o reino é orgânico, natural, mas eu sou parte disso. Eu não estou na arquibancada, eu sou parte disso. Que o reino de Deus siga estendendo através da sua vida, para a glória de Deus. Deus abençoe. Pastor.